Olá, hoje eu, Claudinei, juntamente com o Matheus, vamos falar um pouco sobre a logística 4.0. As empresas brasileiras estão preparadas? Então, para que isso seja possível, entendemos que seja necessário primeiro uma contextualização sobre a indústria 4.0, que vem dar aí origem à logística 4.0. Então, como a gente pode ver na imagem, ao longo do tempo, diversas evoluções, né, acompanharam o desenvolvimento da tecnologia, evoluções na indústria, como também em diversos setores do conhecimento, cada época da sua maneira, né? Entendendo isso, a gente pode observar as evoluções industriais em quatro etapas. Na primeira delas, em que houve um incremento das máquinas a vapor, foi chamada de primeira revolução industrial, fazendo com que uma produção que antes era artesanal pudesse ser, então, é, deixasse de ser artesanal nesse momento. Posteriormente, né, a indústria teve a segunda revolução industrial, com o incremento da eletricidade à produção. E isso trouxe um grande marco para a indústria, que foi a produção em massa. Já na terceira revolução industrial, mais ou menos na década de 70, houveram incrementos tecnológicos, né, que resultaram também em uma produção altamente maior e mais bem estruturada. Com isso, foi possível, então, já no século XXI, a introdução da indústria 4.0. Esse termo, indústria 4.0, né, que dá alusão a uma quarta revolução industrial, surgiu em um congresso na Alemanha, em 2011, em que foi proposta essa quarta revolução industrial, que, diferentemente das anteriores, né, da primeira, segunda e da terceira, está sendo estudada desde antes do seu acontecimento, como também durante a disseminação dessa nova revolução. Então, ela está baseada aí agora através de uma digitalização, em que a produção, além de ser em massa, ela também é mais personificada, né, atendendo melhor às demandas de cada cliente. E com isso, né, mudando totalmente o escopo da produção, a indústria 4.0 também muda o escopo da logística, trazendo aí para a gente a logística 4.0. Como eu disse, se baseia grandemente na digitalização da produção. E considerando toda essa logística 4.0, os processos e recursos são baseados basicamente em ferramentas como a inteligência artificial, a internet das coisas, o Big Data, dentre diversos outros recursos que apareceram aí, né, através da digitalização, que tem fomentado a indústria. O que acontece é que a produção, e consequentemente toda a logística, né, desde a compra, a estocagem, até a disponibilização do produto final ao cliente, passa a ser mais personalizado de acordo com o interesse de cada consumidor. E isso gera mais satisfação para o consumidor. Também geram custos cada vez menores, né, já que são reduzidos aí o consumo os consumos de matéria-prima, né? Reduz a mão de obra que uma vez era de repetição para uma mão de obra de criação. Isso por quê? Pegando como exemplo o artifício da internet das coisas, os produtos dentro de uma empresa geram as entradas e saídas desses produtos geram um grande banco de dados e com isso a indústria que começa a ser chamada de indústria inteligente, começa a entender sozinha, de maneira autônoma, qual o nível de saída, de entrada de cada matéria-prima ou de produto acabado, e até mesmo integrado às diversas formas que a empresa tem de calcular ali de acordo com o RP utilizado, até mesmo a compra com
a compra com os fornecedores pode ser realizada de maneira autônoma. Então, isso aí reduz contagem de estoques manuais, reduz movimentação dentro da cadeia de produção e dos estoques, também manuais ali, as pessoas acabam dando espaço a até mesmo robôs nas formas mais avançadas desse tipo de tecnologia. Então, esses diversos mecanismos, né, acabam descentralizando todo o processo da empresa, né, e diminuindo, como eu disse, também os centros de distribuição e supply chain. Isso aí gera uma redução de custos e uma satisfação do cliente cada vez maior para a empresa, né? O que gera diversos benefícios. Pensando nisso, a gente é levado a pensar se no Brasil as empresas realmente estão preparadas para toda essa evolução. Para a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, lá em 2016, as empresas brasileiras ainda flutuam entre as indústrias 2 e 3, com exceção da automotiva, que está em constante evolução para acompanhar as demandas do mercado. Ou seja, digitalização do processo ainda é um passo que precisa ser dado para potencializar a economia. Como a gente pode ver aqui, a indústria brasileira está entre a parte de produção em massa e transitando também entre a parte aí dos primeiros componentes tecnológicos, não digitalizando totalmente a sua produção, né? E para que seja possível esse entendimento, a gente vai elencar alguns desafios enfrentados pelo Brasil. Então, diante disso que o Claudinei apontou sobre que a indústria brasileira ainda está transitando entre a segunda e a terceira fase, que são fases que são como base, né, para a instalação de uma indústria 4.0 e, consequentemente, a logística 4.0 da maneira como é feita nos países que estão mais desenvolvidos nesses quesitos. Nós elencamos alguns dos desafios, né, que a indústria brasileira ainda incorre, né, e que impedem que ela evolua, que ela transite para essa fase mais avançada. O primeiro deles é a estrutura socioeconômica e tecnológica, que, fazendo um comparativo com os países europeus, né, a estrutura tecnológica do Brasil, principalmente, ainda é muito defasada, né, em relação a esses países, e além do fato do Brasil ser um país que ainda está é um país considerado subdesenvolvido, né, então o fato de o Brasil ter que importar a maioria desses componentes tecnológicos acaba também por atrapalhar ou por diminuir a velocidade, né, com que essa tecnologia ela é embarcada nas indústrias brasileiras, e muito disso também está ligado aos subsídios governamentais, que são distribuídos de maneira desigual em relação aos setores. Eles são, a maioria dos subsídios é, é dado a empresas como as do setor automotivo, que já são empresas que têm esse tipo de tecnologia já bem avançada. Então, essa desigualdade na capacidade do setor industrial como um todo que se desenvolva de maneira homogênea. E a composição das empresas, as empresas são micro e pequenas empresas, então, isso que eu falei no começo, de o Brasil ter que importar, né, esse tipo de tecnologia, e a questão dos subsídios também desigual, acaba encarecendo o processo, e para esse tipo de empresa, que é a maior parte das empresas do país, isso acaba, muitas das vezes, inviabilizando esse tipo de, de adesão, né? E a cultura e a capacidade do pessoal. É como a gente sabe que esse tipo de tecnologia exige um alto nível de capacitação, né? Isso é uma coisa que no Brasil também está muito defasado, e a questão da cultura,
que no Brasil também é tipo de pensamento, né, de não mudar aquilo que já é feito há muito tempo, e isso também é um fator que acaba atrapalhando com que a indústria, a logística 4.0, né, a indústria 4.0 como um todo seja trazida para o país. E aqui nós trouxemos um exemplo, né, um estudo da de 2021, que mostra, né, o estado atual de implementação de projetos, né, ligados à internet das coisas, e a gente vê que em termos de médias, né, médias empresas, mais de 74% delas não possuem nenhum projeto desse tipo de tecnologia. Isso é um pouco mais baixo em relação às grandes empresas, mas de modo geral, a grande maioria das empresas ainda não está apta, né, não possui projetos nesse sentido de internet das coisas, que é um dos fatores preponderantes em relação à logística 4.0, pois ela promove, né, aquela integração business to business e business to customers. E aqui nós trouxemos, né, alguns eixos, né, que a BDI traçou para que haja, né, esse desenvolvimento industrial no Brasil. O primeiro deles é a criação de um programa de manufatura avançada. O segundo, um acordo entre o programa de manufatura avançada e o alemão Industrie, e esse é um ponto interessante a se observar, já que a Alemanha, ela é o país que é pioneiro em termos de indústria 4.0 e, consequentemente, da logística 4.0. E um outro fator muito interessante é que a Alemanha, assim como o Brasil, a maior parte das empresas são micro e pequenas, então se trata de um modelo interessante para o Brasil use para aperfeiçoar, né, para implantar, para desenvolver esse tipo de 4.0 no país. E em terceiro, a criação de uma rede de test beds, o alinhamento e criação de redes de fomento e o engajamento das micro e pequenas empresas, que, como eu disse, é essencial, já que essas empresas compõem o maior porte, né, de empresas que a gente possui no Brasil. Bom, então com isso nós buscamos traçar, né, um paralelo comparatório entre a indústria brasileira e a indústria europeia, que a gente conseguisse observar a que pé, né, em que porte a indústria brasileira está em relação à indústria 4.0 e à logística 4. E para isso, essas são as referências que a gente utilizou.